Um homem renova sua masculinidade na companhia de outros homens. E a mulher renova sua feminilidade na companhia de outras mulheres. É com essa frase de Bert Hellinger que eu queria começar a análise de Talk Show, Reinventando a Comédia, um filme que está no Netflix, estrelado pela Emma Thompson, que vamos combinar, tá belíssima, acho que é uma das melhores fases dela, e tá fazendo o papel de forma fantástica. Aquele sotaque britânico é tudo, né? Eu adoro, não sei se você gosta. Mas enfim, o que acontece? Ela é uma comediante super premiada, que tem um programa de televisão, e ela está prestes a ser substituída por um homem muito mais jovem, e vamos combinar, muito sem graça. E então começa a reviravolta que vai acontecer na vida dela. Inconformada com essa possibilidade, ela começa a buscar fazer alterações no programa e contrata uma mulher, né, para o seu grupo de roteiristas. Algo inédito que nunca tinha acontecido e que vai fazer com que ela se depare com uma parte da vida dela que ela soterrou. O que acontece, né? Eu queria analisar esse filme sob duas vertentes, assim, né? Não duas vertentes, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas específicas. O filme traz vários outros aspectos que a gente poderia falar, mas eu queria falar especificamente desses dois aspectos, do feminino ferido e da traição. O que acontece com ela? Ela é uma mulher que criou toda a sua identidade em cima de uma profissão. E quando ela se depara com a probabilidade de perder tudo aquilo ali que ela lutou para conquistar, toda a sua vida, né, naquele programa de TV, ela fica desesperada. E ela vai ter que lidar com questões que ela até então não tinha parado para lidar. E quando a gente fala de feminino ferido, o feminino ferido é esse nosso universo interno, é essa nossa dimensão aonde está o sentir, aonde estão as nossas emoções. Então, o que acontece é que muitas vezes, na maioria das vezes, as mulheres que constituem a sua identidade em cima de uma profissão, elas estão com o feminino completamente destruído, ferido. Imagina a seguinte cena. Eu não sei se vocês já fizeram aniversário de criança em casa. Vocês já fizeram? Eu já fiz muitos. E o que acontece? As mulheres ficam reunidas, né, preparando aquele bando de comida, preparando a decoração, vendo tudo, organizando tudo. E os homens, no máximo, vão lá colocar uma bebida no gelo, uma coisa assim, e aí já começam a beber, começam a conversar, dar risada. Nós, mulheres, o que se espera, né, de nós? Que a gente já chegue antevendo a necessidade dos outros. Nós fomos criadas, inventadas com o propósito de gerar vida. E quando você carrega uma pessoa dentro de você, você já antevê a necessidade dela, né? É muito natural e é muito... É uma forma até biológica pela qual a gente é constituído. E aí você imagina você olhando essa situação lá do alto. Você é uma menina que está começando a ter essa visão de mundo, né, de homens, mulheres, mercado de trabalho, escolher profissão. Aí você olha aquilo ali e fala assim, será que eu quero ficar desse lado aqui, dessas mulheres que são as últimas a comer, que tem que cuidar de todo mundo? Ou será que eu quero uma coisa mais parecida com a vida dos homens? Não ter que lidar com menstruação, com TPM, com aquela maluquice dos hormônios todo mês na minha vida. A gente renuncia o nosso feminino e vai buscar, vai adentrar no universo masculino, achando que é aquilo ali, é ali que está a nossa salvação. E aí, o que acontece é que a gente vai perpetuando essa ferida no feminino. Então, assim, nós mulheres ferimos o feminino, mas só que nós mulheres conseguimos curar, ajudar a curar esse feminino. E no filme é muito bonito que o que acontece é que quando chega outra mulher super conectada com o feminino, apesar dessa jovem querer ter a ambição de crescer na vida profissionalmente, ela é uma jovem que banca seus sentimentos, é uma jovem que fala o que está sentindo, é uma jovem que é conectada com a sua intuição, com a sua alma, ela é guiada pela alma. Então, a Emma Thompson tem que, esqueci o nome dela agora, tem que começar a lidar com isso, que é uma questão que ela não tinha até então precisado lidar, né? Ela fugiu de ter que lidar com isso. Tanto que a personagem em si sempre usa terno, roupas mais masculinas, né? Terno, calça, um sapato que machuca. Enfim, ela se podou de todas as formas desse sentir feminino, desse universo feminino. E chega uma hora que a vida cobra, né? E ela tem que dar conta. E aí, quando ela começa a ter que enfrentar isso, ela vai ter que resgatar coisas dela, coisas do profundo. E aí ela vai ter que dar conta de que a vida dela foi simplesmente baseada nessa profissão. E muitas vezes o que acontece, até em atendimento, são mulheres que não conseguiram mais ter filhos. E eu queria muito chamar a atenção para vocês nisso, sabe? A gente acha que a gente tem um grande poder nas mãos, de que, eu vou ser mãe quando eu estiver preparada, eu vou ser mãe depois que eu conquistar tudo. E no final, gente, no fundo, a gente não tem esse poder.
E tem uma frase dela, né, lá pro final do filme, que ela fala: eu não tive filhos, eu só tenho você. Ela falando pro marido, né, eu só tenho você e eu só tenho essa profissão, isso que eu construí. Então ali a gente sente a dor de uma escolha, porque toda escolha parte do princípio que eu estou renunciando a algo. E às vezes a gente tem que renunciar a algo que é muito difícil, sabe? E a gente só se dá conta no final da vida quando não tem mais chances de voltar atrás, de fazer diferente. Então, assim, eu vejo muitas mulheres que agora estão com o relógio biológico ali marcando, contando os minutos e elas não conseguem engravidar por várias questões. Muitas das vezes, justamente porque elas negaram esse feminino, elas negaram esse lado, né, para ir em busca de algo que elas achavam, né, que ia satisfazer a vida delas. Então é muito bonito que a chegada dessa jovem resgate isso nela, né? Então ela começa a olhar para aquele lugar com outros olhos, começa a olhar para sua vida com outros olhos e começa a dar chance para as coisas acontecerem, né? Então ela começa a ver que o público, né, ela era super importante para ela começa a dar valor para coisas que antes ela não estava nem aí. Então, quando essa ficha cai, é muito bonito, né? Que ela se torna vulnerável e ela se permite a começar um processo de cura, que é quando ela começa a sentir tudo aquilo ali. Então, você vê que tem momentos que ela chora, né? Não é aquele choro ainda de extravasar, mas já é o começo de um choro. É uma armadura começando a ser quebrada. É uma mulher que está se curando. E a gente se cura quando a gente se permite sentir. Quando a gente se permite falar. Eu amo isso daqui, é isso daqui que eu quero, é isso daqui que eu gosto. Aqui eu não tô julgando ninguém. Eu queria só que você pensasse. Será que essa escolha que você está fazendo na sua vida hoje é realmente a mais acertada? É isso mesmo que você quer? Ou você está indo pelo fato de querer realizar o sonho de alguém, pelo fato de que você acha de que não é possível ter as duas coisas, porque nós fomos criadas muito com esse olhar, né? Para você ser uma ótima profissional, você não pode ter filho. Filho estraga a vida. E será que é isso mesmo? Será que não é possível ter as duas coisas? Será que um é impedimento do outro? Então, assim, para e analisa isso, né? Outra coisa que é muito bonita é que quando uma mulher sabe o seu lugar, os homens também começam a reconhecer o lugar deles, né? Então a chegada dessa jovem no lugar onde só tinha homem começa a trazer também mais sensibilidade para esses homens, né? Eles começam a ter um novo olhar depois que passa aquele período inicial, né? Enfim, daqueles conflitos, daquelas brincadeiras sem graça, daquele bando de coisa, né, que a gente sabe que acontece num ambiente que só tem homem e chega uma mulher, e eles começam a se interessar, a ouvir, a ver que pode ser feito de uma forma diferente. Então, assim, quando a gente entende que pode existir um equilíbrio e que a gente precisa das duas energias da mesma forma, tanto da masculina quanto da feminina, as coisas começam a se integrar. E é nessa integração que a cura aparece, né? E a outra parte muito bonita do filme é o amadurecimento de um relacionamento, né? Bert Hellinger também tem uma outra frase que é muito bonita, que é: cedo ou tarde eu vou perder você. Então essa frase é uma frase difícil de dizer com sinceridade, mas ela pode devolver a ordem do relacionamento, que é o que o marido faz com ela, né? O marido para com muita maturidade, consegue olhar para toda aquela situação, consegue sair dele mesmo, né, de uma pessoa que foi traída, e consegue olhar além daquilo ali tudo e consegue ver que ela realmente o amava. Muitas vezes, 90% das vezes, a traição não está relacionada à falta de amor, né? Quando a gente começa a entender mais sobre as nossas questões, sobre as nossas feridas emocionais, a gente entende que a maioria das vezes as traições não acontecem por falta de amor. Então, é muito bonita a cena que ele chama ela para conversar e consegue se colocar acima disso tudo, consegue olhar para ele também como um ser humano imperfeito, ver que ele também errou, ver que ele também lá atrás tinha traído, né? E é uma cena muito bonita em que os dois conseguem se entender. Então, assim, quando cedo ou tarde eu vou perder você, seja pela minha doença, seja pela minha morte, então que seja para depois, deixa eu ficar com você mais um pouco, né? Então, vamos continuar. E ninguém ali falou de perdão, porque não é o caso de perdão. São dois seres humanos imperfeitos, mas com amadurecimento, olhando para a questão além deles mesmos. Então, foi muito bonita essa cena. Enfim, acho que eu falei tudo que eu queria falar. E fica aqui o convite para você olhar para sua vida com um pouco mais de carinho e ver como é que você tem cuidado do seu feminino. Como é que tem sido isso para você? Será que tá de boa ou será que você tá precisando de um carinho, um afeto, um acolhimento de você mesma para deixar as suas emoções e os seus sentimentos existirem?